Bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre uma transação aí milionária, ou em real bilionária, tá? Da MMG, que é uma mineradora chinesa, e da Anglo American, que é uma mineradora britânica, tá? A Anglo American vendeu toda a participação da exploração de níquel aqui no Brasil para a MMG, uma empresa chinesa, pessoal. Essa transação foi feita aí, mas antes de continuar falando sobre isso aí, pessoal, se inscreva no canal. Curtam, comente e compartilhem os nossos vídeos, tá? Para nós é muito importante você curtir, comentar, compartilhar. Nossos canais são pequenos, nós precisamos dessas ações de vocês aí para quê? Para nossos canais crescerem. Vamos voltar ao vídeo. A Anglo American vendeu toda a participação para essa empresa chinesa, a MMG, por 500 milhões de dólares, tá? Ou mais ou menos 3 bilhões de reais. A Anglo American estava há algum tempo aqui no Brasil já e vendeu a participação para essa empresa chinesa. O que acende aí um alerta, mais uma vez aqui no Brasil, tá? Porque as empresas chinesas estão praticamente dominando a mineração aqui no Brasil. Os chineses estão comprando muita coisa aqui, tá? Muitas empresas, muitas áreas aqui para fazer mineração, estão investindo muito nisso aí. Isso aí, pessoal, até os americanos estão preocupados com isso aí. Vocês podem ver que agora, no acordo entre a China e os Estados Unidos sobre as tarifas lá, o que emperrou também aí foi os minerais, que são os minerais raros. Mas o níquel também é um mineral praticamente raro, porque ele agrega muito valor. E, claro, os chineses aqui no Brasil também estão comprando aí muitas áreas para explorar terras raras, ou investindo muito nisso aí. Claro, isso aí não é errado, os caras, é uma questão de economia, é grana, é capitalismo, os caras estão aí, tá para vender, os caras precisam dos minérios, os caras têm aí, eles têm como aí fazer a transformação das terras raras, então, que os americanos não têm ainda, então tudo os caras, claro, mas os americanos estão preocupados, e o Brasil está entrando nessa briga. Para vocês terem uma ideia como está isso aí no mundo, um dos motivos, ou o principal motivo do Trump querer dominar lá a Groenlândia é por causa dos minérios que tem lá. Porque isso aí é o futuro. Para você fabricar um condutor aí para computador ou para carro, sei lá o que for, ou então um microchip, você usa terras raras, você usa minério. Então isso aí, para você fabricar um robô, para você fabricar uma barra de aço, tudo isso aí você usa alguns minérios para dar mais resistência, e isso aí tudo está entrando na conta hoje no mundo. Tornou-se uma coisa muito importante o minério hoje no mundo. Isso aí pode causar guerras no futuro aí. Guerras comerciais já estão tendo aí, principalmente entre China e Estados Unidos. O Brasil e mais alguns outros países aí que tem muito esse minério, como, por exemplo, Canadá, Austrália, estão no meio dessa briga aí, mas nós somos coadjuvante, porque as empresas que mandam mesmo hoje, que resolvem quanto vai ser, para quem vai ficar, são aí os americanos, os chineses, os ingleses, né, também que dominam as bolsas de minérios. Então esses caras que mandam aí, e os chineses principalmente, mandam na parte das terras raras, porque terras raras vários países têm, inclusive os americanos. O Brasil é rico em terras raras. Só que qual é o problema? É a transformação dessas terras raras, sabe, para fazer componentes para ligas metálicas. Os americanos, os brasileiros não têm essa tecnologia para fazer essa transformação, para fazer essa mineração praticamente, de mudar as terras raras e conseguir aí produzir ligas de aço resistentes ou então componentes para computadores. Os americanos não sabem trabalhar, ou não têm tecnologia ainda para se investir, para trabalhar com as terras raras. Os americanos dependem dos chineses hoje em dia. Isso aí é muito perigoso. Um país depender do outro para algum minério ou para qualquer outra coisa que é essencial para eles. Os americanos, por exemplo, tiveram problemas aí para fabricar até alguns caças. Por quê? Porque faltou terras raras nos Estados Unidos. Até para alguns carros, até a indústria automotiva também teve esses problemas. Então isso aí tornou-se o quê? Tornou-se uma questão de segurança nacional praticamente. Terras raras ou minérios. E principalmente para os americanos, porque os americanos estão perdendo essa briga. Eles praticamente eles têm aí o maior poder militar do mundo, o maior poder econômico ainda são eles que têm, e provavelmente
por essas ações que o Trump tomou aí, isso aí vai demorar muitas décadas ainda para os americanos perderem. Os chineses aí se enroscaram, sabe, saíram perdendo nessa guerra e tiveram que concordar com muitas coisas que os americanos aí impuseram a eles. Por quê? Por causa do alto poder que tem o mercado americano. Não adianta eles terem um mercado aí que absorve aí 30 milhões de carros por ano e ter aí uma fabricação de 40 milhões de carros por ano. Vai ter aí uma sobra aí de 10, 15 milhões de carros por ano. E está acontecendo isso aí na China. Por quê? Porque o mercado interno não absorve. Agora, com os Estados Unidos é totalmente diferente. Se os americanos lá fabricarem lá 20 milhões de carros por ano, e se eles fizerem um projeto ou então um plano para ver, o consumidor americano vai comprar, nós podemos fabricar isso aí. Os caras vão comprar. Por quê? Porque o mercado deles é o mercado mais forte. Agora, o mercado chinês interno não é tão forte. Pode ter uma população 5 vezes maior do que a população americana, mas o consumo é totalmente diferente. E isso aí o americano tem e não vai perder tão cedo, sabe? Os chineses perderam essa guerra comercial praticamente com os americanos, tiveram que concordar com muitas coisas. Por quê? Porque não tem o poder de venda interna dos chineses, não é como a venda dos americanos. Porque se os chineses conseguissem vender seus produtos internamente, não depender de outros países, os americanos, os países estavam na roça. Mas não acontece isso aí. O povo, o cidadão chinês não tem um poder de compra o quanto tem o poder do cidadão americano. Isso aí tudo conta, sabe? E os chineses tiveram que concordar com muitas coisas por esse motivo. E esse negócio de terras raras, minério, tudo isso aí, para o Brasil é riquíssimo nisso aí. Então o Brasil tem que aplicar, investir em saber trabalhar com terras raras principalmente e produzir mais aqui dentro. Para quê? Para valorizar o seu produto, para agregar valor aos seus minérios, porque ele não vai vender só minérios, vai vender produtos que são fabricados com esses minérios. Só que hoje o nosso país está passando por uma crise aí atualmente que não tem condições de investir para mudar isso aí em alguns anos. Isso aí vai demorar, infelizmente, algumas décadas. O comentário de hoje foi isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Curta, comente e compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Se você gostou, então se inscreva no canal.